O intestino, ele representa 80% de toda a atividade imunológica que o corpo tem. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente come, todos os alimentos que são ingeridos, eles vão ser enquadrados pelo intestino de 3 formas diferentes. Ou ele vai ser visto como alimento propriamente dito, e ao ser digerido, ele vai entrar, esses conteúdos dos alimentos vão entrar na composição do corpo da pessoa. Ou o intestino vai ser indiferente àquele alimento, como é o caso da celulose. Nós, seres humanos, não temos proveito em digerir a celulose. Ou o alimento vai reconhecer aquele alimento, ou alguma coisa que vem junto com o alimento, como uma bactéria, um fungo, um vírus, como uma coisa ofensiva. Se for ofensivo, ele vai reagir. O que acontece? Quando o intestino está inflamado por qualquer coisa, seja um alimento, no caso dele ser intolerante à lactose, ou ser intolerante ao glúten, esse intestino irritado, ele passa a ter uma dificuldade de discriminação. E essa dificuldade de discriminação faz com que o alimento possa confundir o sistema imunológico. Por quê? Quando uma pessoa tem um intestino inflamado, o intestino ele se torna permeável. O intestino é uma peneira que ele filtra aquele alimento que foi digerido no estômago, e o resultado desse fluido que foi obtido da digestão dos alimentos, ele consegue passar nessa peneira do intestino. Mas se o intestino estiver inflamado, pedaços grandes de alimentos, de proteínas, caem na corrente circulatória. E quando isso acontece, o corpo passa a reagir imunologicamente àqueles pedaços de proteína que não deveriam cair no sangue, porque aquilo é uma coisa estranha. E o que acontece? Alguns alimentos eles têm sequências de DNA muito parecido com o DNA, por exemplo, da nossa tireoide, ou DNA, sequências de proteínas da nossa pele ou do nosso rim. Então, o sistema imunológico ele vai reagir àquele pedacinho de alimento que passou para o sangue, e essa reação pode se bifurcar e esse sistema imunológico confuso passa a atingir o nosso próprio organismo. Se esse sistema imunológico ele se confundir, por exemplo, com células do nosso cérebro, a pessoa vai ter uma doença autoimune para o cérebro. No caso, estou dando como exemplo a esclerose múltipla. Se essa confusão imunológica ela acontecer na pele ou no órgão como o rim, a pessoa vai ter uma vasculite, e essa vasculite vai gerar várias doenças inflamatórias. Se essa vasculite acontecer no intestino, a pessoa vai ter uma doença inflamatória intestinal. Então, todo o foco hoje da medicina que pretende ser a medicina das causas primeiras, quando se defronta com doenças imunológicas, é, primeiro, sanear o intestino. O intestino tem que ser saneado, ele tem que ser limpo, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser desinflamado. E essa desinflamação do intestino é o grande desafio da medicina que pretende ser medicina das causas primeiras, medicina que atua naquele problema que está gerando, sustentando a doença.